Por eso es que tenía que ser Por isso é que tinha en que carne ser em humana carne ese humana. arcángel Esse Gabriel, arcanjo Gabriel tinha venir que en este ser, tiempo en carne humana, vir em este tempo em porque carne en la humana, o primera arcanjo venida Gabriel, porque na el primeira arcángel vinda, Gabriel estaba o arcanjo hablando a Gabriel una estava falando novia, com uma la cual noiva, en su vientre que no seu estaría ventre dando a luz estaria ese hijo dando à por luz la a palabra esse filho, hablada. palavra Iba a ser pela creado palavra célula falada, sobre célula iria ser en el criado vientre de célula María. sobre Ese célula no cuerpo ventre de que Maria, cuando esse nació le corpo fue que puesto quando nasceu el foi nombre de Jesús. chamado, lhe foi Y colocado como o fue nome de una, Jesus. E como foi com uma, ese arcángel esse arcanjo, en esa manifestación nessa pudo manifestação, hablarle esa ele promesa pôde a falar esa essa novia promessa como para essa individuo noiva, ella, lo cual individualmente representaba ela como que en el indivíduo, fin a del qual tiempo, en su segunda representava que no venida, fim do tempo, na él, sua segunda por vinda, medio de la palabra ele, hablada, através ou siendo pela dada palavra por ese falada, arcángel, sendo dada por la esse virgen novia arcanjo, a virgem estaría noiva, dando a luz estaria ese hijo dando à palabra, luz ese a hijo esse filho prometido. Pero palavra, por esse cuanto filho la novia prometido. en Mas este por tiempo quanto a final noiva está neste tempo compuesta de final escogidos, está que es un composta, grupo formada por escolhidos, que de é um hermanos, de grupo seres de humanos, irmãos, de seres tenía que humanos, hacerse carne tinha que se fazer para, carne por medio para, de esa através manifestación, dessa hacer ese manifestação, recorrido fazer y esse hablarle a percorrido e ella falar en cada com lugar ela donde se em estuviera cada reuniendo, lugar tanto onde individuos estivessem se como reunindo. grupos, Tanto indivíduos como como grupos estivessem se nación, reunindo, como como pueblo, nação, como ¿ves? Porque povo. tenía que Ver llevar a porque cabo tinha esa que labor de realizar, por la fazer palabra esse hablada, trabalho de pela ser hablada palavra esa falada, promesa ser para que esa falada essa virgen promessa novia para que essa diera a luz virgem ese noiva hijo desse a prometido. luz a esse Tenía que filho ser prometido. Tinha que en ser carne humana esse em arcángel. carne No podía humana ser esse como fue allá. arcanjo. Não Allá le podia habló ser a ou una. acontecer como foi lá. Acá Lá le ele falou habla com a uma. cuerpo Aqui ele fala com ministerial y a corpo cuerpo místico de ministerial e creyentes, corpo a místico de grupo. crentes. Aqui ele Por fala eso com es, grupo. el É por misterio de ese isso que arcángel o es más mistério grande de lo desse que nos arcanjo é imaginamos. muito ¿Por maior qué? do que nós Porque imaginamos. es Por el quê? cumplimiento de lo que Porque pasó é o allá, cumprimento que do que fue en una aconteceu escala lá, que foi numa espiritual. escala Acá se espiritual lá. cumple en una Aqui escala se espiritual cumpre numa también, escala pero espiritual também, haciéndose carne mas ese se arcángel fazendo carne y esse dando a luz arcanjo. la E virgen dando novia à ese luz a hijo Virgem palabra, noiva cual esse en un filho, a esse tiempo filho palavra. asignado por Dios E isso iba é a num tempo cumplir el determinado por cumplimiento de Deus, la que iria segunda venida del cumprir o Señor. cumprimento da segunda vinda do Senhor. Num tempo determinado por Deus. O sea, Ou seja, a le podía imagem aparecer, podia imagínate que fuera aparecer. como Imagina fue allá. que Le fosse aparecía acontecesse como aconteceu lá. Aparecia a un ministro a y um le decía tal ministro cosa. e Le ele aparecía falava un tal hermano, coisa. o le Aparecia um aparecía irmão otro grupo. ou aparecia Cada outro uno iba a grupo e tener cada um una iria descripción ter uma a descrição como lo vio, a lo tal como escuchó, essa pessoa viu, y como era escutou algo e como era algo que no que era não era ou não como foi del como común, normal, pues comum, podían añadirle, pois poderiam podían quitarle, por acrescentar, eso es que poderiam él decía, tirar. É por todo isso está que ele grabado, dizia: tudo todo está está en gravado, cinta, tudo está na como fita, fue dicho, así tal tiene como que foi cumplirse, falado, assim tem que se y así cumprir. no iban a tener E assim diferentes não iriam ter interpretaciones de lo que iba a ser diferentes el nacimiento de interpretações ese do hijo que iria prometido, ser o porque nascimento ya desse filho fue a un prometido, grupo, porque já foi y para nadie um podía decir, grupo. no, es que a mí E me ninguém apareció como poderia una dizer: não, que ele lucecita, o a apareceu mí me para mim apareció como de uma esta forma, luzinha, ou ele a me mí me habló de apareceu esta desse otra jeito, ele forma. me falou desse outra Ahora todo el forma, mundo desse tiene outro un jeito. conocimiento Agora parejo, todo mundo tem um especialmente la novia, conhecimento porque parecido, igual, si no es principalmente de a la noiva, novia, porque se não for entonces ahí da le noiva, añaden, no, então es que él quiso aí decir eso, acrescenta, quiso não, que decir ele esto, quis dizer y isso, eso que quis no dizer fue aquilo, e isso que não foi, manifestado como não fue foi manifestado manifestado allí a tal María. como foi Ahora fue manifestado lá com Maria, manifestado agora en foi carne. manifestado em carne. Es la forma, É a del forma, é o porquê jeito do el porquê séptimo sello en o este tiempo sétimo fue selo neste escondido, tempo fue ficou reservado, escondido ou y en la manera en que reservado, Dios lo mostró, e da forma todo em el que mundo Deus o pensaba que mostrou, entonces el todo mundo cumplimiento de la pensava venida del então que o Señor era cumprimento da Gabriel. vinda do Senhor El era cumplimiento de la Gabriel, venida, o la segunda cumprimento venida da del vinda Señor da segunda era vinda do en la Senhor manifestación de ese era arcángel. na manifestação Allá desse arcanjo. Lá está más está marcado muito mais marcado ou que marcante do que naciendo de la Jesus. Virgen Jesus María. nascendo da Foi Virgem cumprimento Maria foi de o la venida del cumprimento Señor. da vinda do Senhor. Está bem Porque marcante quando isso buscaram, lá. Porque quando buscaram, não encontraram procuraram, a Gabriel. não encontraram Gabriel, não Encontraram acharam Jesus Gabriel, no pesebre. encontraram Jesus no ya pesebre. había dado a luz. Já tinha dado Ya a luz. había sido hecha Já la promesa, tinha ya sido feita a promessa había e hecho- já se tinha había hecho feito, realidad la promesa, se tinha ya estaba se cumplida. tornado realidade a Había promessa, nacido já ya. estava cumprido, já tinha Acá, nascido, estava cumprido. E aqui, Cuando ven quando al arcángel Gabriel, vem o arcanjo Gabriel, manifestado en esa manifestación, manifestado a nessa este. manifestação, a esse Una aqui, é manifestación esse. tan poderosa. Uma manifestação tão Entonces, poderosa lo confunden. e então o Y confunde. ahí es donde E aí é onde entra la revelación entra a del cielo revelação a do la céu iglesia novia
na igreja noiva de quem é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E sabem identificar hoje quem é o cumprimento, o que foi o anúncio, quem o deu a conhecer e onde, numa grande carpa catedral que se está revelando, se está dando a conhecer o mistério do sétimo selo, porque os trovões, o que trazem é a revelação da sua vinda. E onde é que os trovões iriam estar soando? Em uma grande carpa catedral. Quem iria trazer os trovões? A revelação da segunda vinda do Senhor, a revelação de rápido. O que é que traria os trovões? A revelação de rápido. O que é que Deus... Isso foi o que Deus prometeu e é o que Deus está cumprindo. Seria a manifestação do arcanjo com a missão do arcanjo Gabriel no meio da igreja noiva, tal como aconteceu há 2000 anos atrás no meio da igreja hebraica ou hebreia, sob a lei. E aqui é no meio da igreja do Senhor, sob a dispensação da graça. Esse arcanjo trouxe essa bênção, dessa revelação, essas boas novas de que a noiva iria dar a luz a esse filho palavra. É a esse cumprimento do qual na primeira vinda ele o deu a conhecer para Maria. Aqui o deu a conhecer para Maria espiritual, a igreja noiva do Senhor. A missão do arcanjo Gabriel à igreja hebreia e para a igreja sob a dispensação da graça, que depois vem fazer parte, esse grupo forma parte, quando é chamado a subir a era da pedra angular, vem se tornar parte do corpo místico de crentes de uma era oitava, a era da pedra angular, a era eterna, sob a nova dispensação, a dispensação do reino, a missão do arcanjo Gabriel. Esse seria o tema. Esse seria o tema para essa pequena conversazinha que estivemos aqui em casa com a família. Hoje, que dia é? 4 de junho, terça-feira deste ano de 2024, falando aqui do que é essa manifestação gloriosa que teve, neste tempo final, o arcanjo Gabriel no meio da igreja noiva, a qual estaria trazendo para ela essas boas novas, do qual disso hoje nós estamos desfrutando dessas bênçãos que contém, as quais contém, o que contém a fé de rápido, que traz os trovões, que está sendo falado, do qual, nesta mensagem, que ele pregou a revelação contida nos 7 trovões que João escutou. Ele foi proibido de escrever. Foi pregado domingo 7 de abril de 2003 aqui em Cayey, Porto Rico. Olha, ele nos diz aqui, nos falando deste grande mistério e de onde estaria sendo dado a conhecer o mistério da sua vinda, diz. Portanto, como sempre, e bem cedinho no culto, para sempre receber as bênçãos de Deus e aproveitar assim esta etapa pela qual estamos passando de preparação para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E estamos esperando a revelação dos 7 trovões que será dada, com a qual chegaremos a ter a fé não apenas para a cura divina. Agora vejam, diz a revelação. Estamos esperando que a revelação dos 7 trovões que nos será dado, mas então não tínhamos recebido a revelação dos 7 trovões. Não a tínhamos recebido, porque se a tivéssemos recebido, já o rápido já teria acontecido. A revelação dos 7 trovões seria dada a conhecer em uma grande carpa catedral. E o que é que traria a revelação dos 7 selos? E por que em uma grande carpa catedral? Olhem, diz, com a qual, com ela, chegaremos a ter a fé não apenas para a cura divina, que foi o que o reverendo William Branham viu na visão da carpa, na visão da tenda, cura divina. Portanto, para ter cura divina aí é porque os trovões já tinham soado. Os trovões estavam soando, diz ele, na visão da carpa quando ele foi ou chegou. Faz pouquinho tempo que nós lemos essa mensagem. Os trovões estavam trovejando na carpa quando ele foi ou chegou. Ou seja, já estava trovejando, já para esse momento a fé já estava tão alta, tão lá em cima. O povo já tinha essa fé e é por isso que ele podia ver todos esses milagres que estavam acontecendo lá. Deus realizando através desse ministério que estava operando aí. O Senhor, o Espírito Santo, operando os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, pela qual vamos ter a fé
fé não apenas para a cura divina, senão para ser transformados e levados com Cristo para ser as bodas do Cordeiro. Ou seja, que a fé de transformação, a fé de cura divina, de transformação e de rapto em uma grande carpa catedral era o que ele lá em 2013 estava dizendo que estava esperando. Se está esperando a fé de rapto, como viria nos trovões? Onde seria dada a conhecer essa fé de rapto? Em uma grande carpa catedral. Ele estava já estava aí profetizando, dando a conhecer que os trovões, todavia, não estavam no meio da igreja. Não tinha sido soado os trovões. Não estava trovejando na igreja. Por quê? Porque estava na dispensação da graça. Estava se vivendo no lugar santo. E os trovões, onde eles soam e tocam, é na era da pedra angular, na dispensação do reino. Assim que vimos, assim, nesta conversa, assim, um pouco informal aqui com a família, estávamos falando, conversando da missão do arcanjo Gabriel. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.